Queridos, muito boa tarde. Eh, Acho que o tema segurança pública é o tema 01 hoje, na preocupação da sociedade brasileira, e nós cremos que nós, como igreja, nós não podemos ser indiferentes. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. E nós temos o privilégio de estar em meio, hum, a um movimento de igrejas extremamente relevantes, pujantes, e num projeto mundial, num projeto nacional, num momento onde que nós temos hoje 25 milhões de pessoas que são presas e reféns das facções criminosas. Num país onde nós temos mais de 90 facções, e muitas delas com relações e coligações há anos com grupos terroristas internacionais. Eh, eu sou pastor na Igreja Batista Central, por 10 anos eu fui o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, e agora a nossa igreja nós estamos passando a fazendo a parte da transição para os pastores mais jovens. Meus irmãos, amigos legendários, eu sou o legendário 11.245, eu trouxe o movimento legendário para Minas Gerais em 2018. E realmente o tema segurança pública sempre nos preocupou. E o que mais me chamou a atenção é que durante o período da pandemia, de tanto eu falar como pastor responsável pelo trabalho de homens, família e crianças na nossa igreja durante muitos anos, eu vi que a partir de uns anos para cá eu comecei a receber ameaças de morte. E eu não sabia que era algo tão caro. A gente fica muito focado no tema igreja, mas quando a gente começa a extrapolar os limites da igreja e tomar ações efetivas na nossa sociedade, a gente incomoda quem anda lucrando, ganhando dinheiro, uma indústria multimilionária de pedofilia e essas coisas. Eu sempre fui muito combatente nessa área. E eu já tive, hoje até estava com um assessor do comandante-geral da Polícia Militar, eu faço parte do Conselho de Criminologia do Estado, liderado pelo desembargador, por um desembargador, mas um grupo criado lá pelo nosso secretário de Estado de Segurança, doutor Rogério Greco, e o tema de segurança sempre me chamou muita atenção. Tanto que há 2 anos atrás, quando eu ingressei nas tropas aí dos capelães, eu, minha esposa, servimos há 2 anos, toda quinta-feira, no 22º Batalhão, e a gente, como tem parentes, amigos em todas as forças, agora mesmo eu conheci um agente da Polícia Federal, que é um dos escritores, do Pão Diário também, e o fato é que nós não podemos ficar insensíveis a essa questão de segurança. A gente não pode ver as coisas, crescendo em favor do mal de maneira galopante e a gente simplesmente fechar as portas das nossas igrejas e achar que o mundo lá fora está um mar de rosas, o Senhor vai voltar, mas até o Senhor voltar nós temos um papel, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que fazer discípulos. E aí, hoje nós lidamos com a pessoa do faccionado. E quando você vai atua ali numa frente, onde você vai tirar o aviãozinho do faccionado, os faccionados vão falar: "Opa, ô pastor, essa aqui não é área sua não". Eu falei: "É área minha sim". Já tive que sair escoltado lá de algumas comunidades de Belo Horizonte pela polícia militar. Mas o fato é que a gente não para e eu sou eu fico com um ferrinho de dentista com o pastor Paulo Mazzoni, a questão da segurança pública. E a questão da participação da igreja. Como anos a igreja ficou ausente da questão política e ficar especulando nas salas com ar-condicionado, e a gente chega no estágio que nós chegamos. O fato é, eu queria apresentar para vocês, já que o pastor Paulo me encarregou de vir aqui, atendendo aí uma demanda
Eu acho que já está a projeção aí, né? Eu não sei se é a primeira ou a segunda, qual que for mais rápido, melhor para vocês. Só para vocês conhecerem duas frentes de influência que nós temos. Quando a gente fala de liderança, liderança é influência. Nós, como Igreja Batista Central, nós temos 14 unidades lá em Belo Horizonte, temos um trabalho, mais 14 frentes missionárias no Nordeste, fora do Brasil. Mas eu queria falar um pouquinho do GKPN para vocês. O que aconteceu? Gente, nós temos hoje milhares, enquanto nós investimos uma fortuna, junta de missões, junta nacional de missões, junta mundial de missões, junta de missões mundiais, a gente investe uma fortuna e nos deparamos o quê? Nós temos milhares e milhares de igrejas fechando todos os dias. Então, um grupo, alguns anos atrás, um grupo de pastores, a partir lá dos Estados Unidos, esse grupo foi crescendo. Hoje, criou-se um movimento de grandes igrejas de todas as denominações que tem um objetivo primeiro, de revitalizar 1 milhão de igrejas no mundo. E no momento, o pastor Paulo Mazzoni, que é o pastor presidente da nossa igreja, acabou de assumir a liderança do capítulo Brasil. Então, ele tem uma ascensão de estar lado a lado dos pastores das maiores igrejas, e nós, como também criadores de um movimento de fortalecimento e revitalização de igrejas chamado DNA, onde nós passamos, treinamos e capacitamos pastores e líderes gratuitamente, cedemos 100% grátis todo o nosso material. Nós visitamos, ministramos gratuitamente, e a igreja não paga nem a nossa passagem, nem a nossa hospedagem, para a gente o quê? Reforçar, e nós já treinamos aí milhares de igrejas, milhares de pastores, e isso redundou hoje mais. A última vez que nós tentamos anotar algo, mais de 2 milhões de batismos, nós paramos de anotar porque a gente nós perdemos o controle. Por quê? Você capacita uma igreja, e aquele líder capacita outra igreja, você não tem mais controle, né? Você não tem mais controle. Mas então, esse plano de ação aí relativo a pessoal do GKPN, aqui para vocês terem o quadro atual de 2025. O GKPN hoje tem membros em 108 países, então estão divididos esse movimento em 3 grupos: os pastores sênios de cada grande igreja, o marketplace, que são irmãos, empresários, empreendedores de alto poder aquisitivo, que se reúnem também e financiam várias ações a nível mundial, e líderes de jovens. Nós não podemos deixar de tratar a questão dos jovens, e aí eu vejo aqui eu lembro aqui da nossa autoridade aqui, que eu creio que deveria criar um capítulo ali de crianças. Deveria ter um capítulo para crianças. Então, o fato é, o GKPN hoje ele tem condição de mobilizar mais de 90 mil pastores e 105 mil igrejas locais a nível mundial. E qual que é o alvo desse grupo, né? Cresceu o cristianismo, atuais 1,8% ao ano para 5% ao ano, dividido aí num planejamento estratégico de 15 anos, em blocos de 3 anos, e, na verdade, é um processo contínuo de ajuda, de capacitação. No caso que coube à Central, transferir para igrejas locais, para grupos de igrejas, tanto no Brasil como no exterior. Por que a Igreja Batista Central, durante 40 anos, foi uma igreja de 150, 200 membros, e como que ela chegou à igreja a 30 mil membros? Através dos pequenos grupos, do discipulado, de maneira a não só pregar o evangelho, mas consolidar e cuidar da vida espiritual
acompanhar, igual o coronel falou aqui, ué, eh um capelão solto, ele sem uma direção, sem um discipulado, sem um acompanhamento, a gente fala que o homem só é presa fácil, a gente fala muito isso no Legendários. Homem só é presa fácil, existe poder na manada, né. E se eu começar a contar aqui os testemunhos dos meus últimos 2 anos no 22º Batalhão, ali em Belo Horizonte, eu tenho caso para contar até amanhã cedo. Mas eu venho falar sobre o GKPN, né. Então, eh estamos na a fase de catalisar andamento, de organização, congregar e planejar. Essa igreja, eles fizeram um encontro agora em Baton Rouge, uma das maiores igrejas do pastor, Larry Stockstill, lá nos Estados Unidos, e eles têm um plano para executar até novembro de 2026. Então, eh, absoluta prioridade, frequência anual em agosto de cada ano, eles fazem um encontro anual a cada mês de agosto. Envio dos pastores jovens e líderes e pessoas chaves do marketplace para as mesas, porque vocês têm as preleções, você tem as ministrações, depois você tem grupos de trabalho para não ficar só no teórico. Eles elaboram um plano de ação, executam esse plano de ação e prestam relatórios e prestam contas, né. Então, isso acontece nas mesas. Quanto às prioridades secundárias, participação, caso possa desejo, dos demais atividades do GKPN, ajuda como palestrante, em conferências, encorajamentos nas capacitações, ajuda nas iniciativas de ajuda ao redor do mundo. E aí, gente, quando nós ajudamos a certo momento, reconstrução ali de casas, não só de cristãos na Síria, cada igreja distribuiu, nós reconstruímos 3 casas, outra igreja reconstruiu 5 casas, outra igreja reconstruiu 10 casas. Então, eh, todas as vezes que a gente tem uma catástrofe, a gente entra, o GKPN ele se mobiliza também, né. Eh, e eles, dentro do GKPN, eles têm o Global Youth Movement, que, né, na verdade, uma iniciativa para gente, eu não sei se o problema é só em Belo Horizonte, né. Como é que é difícil unir e sentar à mesa pastores de diferentes denominações. É só em Belo Horizonte que a gente tem esse problema, né. Só em BH. Então, ora, com o Global Youth Movement, o que está acontecendo? Nós estamos colhendo agora algo preciosíssimo. Os pastores jovens das grandes igrejas criaram aliança, eles se conhecem, eles se falam, um prega na igreja do outro, viajam juntos, ou seja, eles, quando se tornarem os pastores sênios de suas igrejas, ou seja, já é um grupo totalmente diferenciado. Eu me lembro quando, como pastor batista, pregando na conferência da Assembleia de Deus lá, em Belém do Pará. Eu fui o primeiro pastor batista a pregar lá numa conferência lá. O fato é que nós, através não só do DNA, né, da central, hoje nós congregamos todas as denominações em todos os estados do Brasil, onde pastores e líderes se ajudam, se encontram, independente da denominação, né. Esse aqui é um trunfo nosso, gente, porque se a gente conseguir gerar uma geração de pastores, agora a partir da liderança jovem, e unidos, coronel Terra, sem as diferenças de placa, de poder e né, das vaidades que a gente infelizmente tem no nosso meio também, o fato é que a gente tem visto, assim, um resultado esplendoroso através do trabalho dos jovens e como os jovens estão se empenhando, se organizando para pregar o evangelho, para fazer discípulos, né. Ah, o marketplace, que são os homens e mulheres cristãos, empreendedores, grandes empresários, eles têm como propósito amizade, aprendizado, ajuda a indivíduos e igrejas, encorajamento, né. Por exemplo,
a nossa igreja, nós trouxemos, a pedido aqui do Coronel Terra, nós trouxemos 5 capelães da Ucrânia para aquela conferência mundial que teve no interior de São Paulo. Foi ano passado, né? Foi ano passado. E então, assim, a turma está sempre se preparando enquanto e agora, infelizmente, tudo que a gente vai fazer na vida precisa de quê? Dinheiro. E essa turma é a turma do dinheiro, então a gente está sempre caminhando, fala: "Ó, nós estamos com um projeto aqui, cara, nós estamos com um projeto aqui, ó". Então, né, eh, então isso aqui foi as orientações dadas lá aos pastores, né, sobre a questão dos jovens. Estão programando aí vai ter uma conferência agora de 13 a 15 de novembro, treinar pastores na prática ministerial, líderes chaves nas áreas oferecidas, áreas abordadas: gestão eficiente de pessoas, patrimônio, finança, equipe, ministério infantil, espiritualidade, discipulado. Ou seja, isso aí basicamente é uma conferência que eles vão ter. Alguns alvos para 2026, e esse aqui é o cerne, né? Revitalização de 1 milhão de igrejas em 15 anos. Ou seja, nós temos que evitar fechamento de igreja. A gente dá um duro danado para abrir uma igreja, para mandar um missionário, capacitar um missionário. Eu me lembro, há 13 anos atrás, nós enviamos um casal de discípulos, que era do meu grupo discipulado, jovens, ele 24 anos, ela 34 anos, fomos abrir uma igreja em Angola e não podia abrir igreja em Angola, era proibido. Então nós começamos um trabalho de atendimento dia com crianças de 3 a 6 anos. Passaram os 13 anos. Hoje nós estamos abrindo a 5ª igreja. Já atendemos mais de 72.000 famílias, atendemos tempo integral mais de 1.600 crianças. E porque nós fomos abrir a primeira célula. Aí, olha o que nós constatamos: o pessoal não sabia ler. Como é que você vai dar a Bíblia, passar a Bíblia, o pão diário, se a pessoa não sabe ler? Segundo, você conversava com as pessoas: "Ah, não, tem 5 dias que eu não como nada". Se a pessoa não sabe ler, tem 5 dias que eu não como nada, eu tenho que conquistar o direito de pregar o evangelho para essa pessoa, eu tenho que dar alimento para essa pessoa, eu tenho que dar ensino, capacitação para essa pessoa. E nós, desses trabalhos, né, nós acabamos de ganhar agora o prêmio Forbes de melhor ONG do mundo, por esse trabalho. O fato é que nós conseguimos erradicar a desnutrição infantil numa tribo indígena, onde tinha mais de 95% de crianças fadadas a um insucesso na vida por falta de nutrição. Aí criamos um galinheiro lá, então cada criança recebe 8 ovos por dia, né? É interessante que o galinheiro não tinha segurança não, só dava 300, 400 ovos. Eu mandei cercar, passar concertina, pus câmara, de repente o galinheiro começou a dar 1.700 ovos por dia, né? Milagre da multiplicação. E no fim, irmãos, a gente lida com a questão da segurança em tudo, até nos ministérios, precisa de segurança. Aí nós temos lá em cada base nossa um homem com AK-47 na porta, porque senão eles roubam tudo. Nós acabamos de instalar lá uma bomba a 120 metros de profundidade para tirar água num lugar onde não tinha água nenhuma. 6 dias depois, roubaram a bomba. Eu no conselho de criminologia, o único pastor que tem lá sou eu, a maioria, o restante são coronéis da polícia, pessoal da polícia penal, juízes, promotores, desembargadores e um pastor, capelão. Eu sou o capelão. Então estou lá, o capelão, tentando colaborar, porque nós em Minas Gerais também, nós estamos muito insatisfeitos com os rumos da questão da tratativa da segurança pública do país. E nós, como igreja, nós temos todo esse grupo de igrejas, de pastores, estão o quê? Prontos para receber uma propositura de quem? Aqui do PN de Cristo, né, da UNCEB. Eu não sei como é que, através quais entidades aí estarão
fomentando isso, porque nós consideramos vocês irmãos da área de segurança pública, especialistas, capazes, bem treinados, bem capacitados, excelentes no que fazem, poderão nos ajudar a como nós podemos mobilizar e tentar neutralizar essa escalada que veio lá do quinto dos infernos, onde nunca devia ter saído, e que está apavorando, gente. Eu falei com o Terra semana passada, eu moro num bairro, um excelente bairro em Belo Horizonte, a igreja fica 3 quarteirões da minha casa, 2 assaltos à mão armada em frente da minha casa num dia, uma às 6h30 e outra às 7 da noite. Então não tem jeito. Eu tenho uma filha que mora na Alemanha, ela queria ele veio passar aqui um mês para trazer minha única neta para passear. "Pai, eu quero lá na rua agora, levar a Maia para passear de carrinho, que eu ando 1 hora com ela por dia". Eu falei: "Aqui não, filha. Aí eu vou ligar para meus amigos policiais, vou fazer uma escolta para você poder caminhar aqui nas ruas da cidade de Belo Horizonte". É assim que está lá, eu imagino que aqui esteja semelhança. Então, eu creio, eu vim aqui só como porta-voz para receber de vocês o que vocês tiverem de melhor para a gente mobilizar a igreja, e o pastor Paulo colocou isso como uma meta pessoal de realmente convocar toda essa liderança do GKPN a implementar políticas em frente a tentar frear essa escalada de terror que nós vivemos. Eu conheci, gente, El Salvador antes do Bukele, participei de forças de paz lá da ONU, lá do pessoal do Exército Brabate 1 e 2 ali no Haiti, fiquei 10 anos apoiando o Haiti, estou lá em Angola, então eu sou conhecido assim, onde tem confusão, chama o pastor Oswaldo que ele gosta. E aí, nós legendários já fizemos um bocado de coisa, já fizemos aí muita coisa, né, irmãos? Tem muita coisa para fazer, acabamos de receber, fizemos o primeiro legendário agora em África, lá em Angola, recebemos lá em Lubango os embaixadores lá, ou seja, tem muita gente querendo ajudar, nós estamos prontos para ajudar e queremos receber de vocês como nós podemos colaborar. Queridos, muito boa tarde, muito obrigado.